deserto de Nevada, existe um lugar que o mundo inteiro conhece, mas quase ninguém entende. Área 51. Oficialmente, é só uma base militar ultra-secreta dos Estados Unidos. Um local de testes. Nada além disso. Mas quem já tentou se aproximar, fala de outra realidade. Em 2025, a Área 51 não é mais o lugar que era nos anos 80 ou 90. Ela evoluiu. E o que acontece lá hoje é muito mais complexo e, talvez, muito mais perturbador. Satélites civis conseguem capturar imagens da região, mas há algo estranho nessas imagens. Certas áreas aparecem propositalmente distorcidas. Algumas zonas parecem borradas digitalmente, mesmo em fotos de empresas privadas. Isso não é falha de câmera, não é problema de sinal. É censura em tempo real. Relatos de funcionários que quebraram acordos de silêncio falam de estruturas subterrâneas gigantescas, muito maiores do que qualquer construção na superfície. Laboratórios que não ficam acima da terra, mas quilômetros abaixo dela. Eles descrevem corredores longos, iluminados por luzes brancas e frias. Portas sem maçanetas tradicionais, salas com paredes metálicas que absorvem o som, e um silêncio que não é natural. Em 2025, o foco da Área 51 já não é apenas sobre discos voadores. Não é mais sobre naves. É sobre consciência. Projetos secretos passaram a estudar algo muito mais perigoso do que vida extraterrestre. A mente humana. Há indícios de que experimentos envolvendo simulações de realidade avançaram para níveis absurdos. Ambientes onde é possível inserir uma pessoa e fazê-la viver dias inteiros, em apenas alguns minutos. Atualmente, a Área 51 estaria testando tecnologias capazes de alterar a percepção do tempo. Imagine entrar em uma sala e sair de lá com a sensação de ter vivido meses ou anos. Mas o relógio diz que apenas 20 minutos se passaram. Relatos falam de voluntários que saíram dessas experiências completamente diferentes. Pessoas que esqueceram quem eram. Pessoas que choravam sem saber o porquê. Pessoas que nunca mais conseguiram dormir no escuro. Mas isso é apenas a camada mais superficial. Outro projeto supostamente ativo em 2025 envolve formas de comunicação sem som. Não palavras, não ondas de rádio. Pensamento puro. Tecnologias que conseguem emitir estímulos diretamente no cérebro, sem passar pelos sentidos normais. Se isso for real, significa que alguém poderia plantar ideias, imagens ou sensações na cabeça de uma pessoa, sem que ela perceba. E se testaram isso lá, em segredo? Quantos testes já aconteceram fora de lá? Há também registros de movimentações estranhas no céu, ao redor da Área 51, nos últimos 2 anos. Pilotos civis relataram luzes que não piscam como aviões comuns. Objetos que mudam de direção de forma impossível. A velocidade registrada em radares simplesmente não bate com a física conhecida. E sempre que um desses relatos ganha atenção, ele desaparece. Vídeos são removidos. Contas são suspensas. Testemunhas somem da mídia. Porque o silêncio, muitas vezes, é comprado. Em 2025, a maior suspeita não é mais sobre alienígenas chegando. É sobre algo muito mais assustador. E se eles já tivessem chegado? E se a Área 51 não estivesse tentando encontrá-los, mas entender como eles pensam? Teorias sugerem que fragmentos de tecnologias desconhecidas estariam sendo analisados há décadas. Materiais que não se desgastam. Metais que não existem na tabela periódica comum. Estruturas que respondem a impulsos elétricos como se fossem vivas. Oficialmente, nada disso existe. Extraoficialmente, tudo isso é antigo demais para ser ignorado. Mas há um lado ainda mais perturbador em 2025. A Área 51 teria se tornado um campo de testes para a fusão entre homem e máquina, interfaces neurais, chips implantáveis, extensões da mente. O objetivo? Criar soldados que não sentem medo. Pessoas que reagem antes mesmo de pensar. Humanos que não desligam. Os boatos falam de salas inteiras onde voluntários ficam conectados a máquinas por dias. Onde o cérebro é estimulado continuamente. Onde sonhos não são sonhos, mas simulações controladas. E alguns desses voluntários não voltam. Alguns voltam diferentes, mas o aspecto mais aterrorizante da Área 51, em 2025, não está nos prédios. Está no que sai de
Lá caminhões negros cruzam o deserto de madrugada, sem identificação, sem registros públicos. Eles saem e entram em horários aleatórios, como se o tempo ali obedecesse a outra lógica. Helicópteros sem símbolo oficial sobrevoam rotas que não aparecem em planos de voo civis. E há pessoas que juram ter visto algo ainda mais estranho. Portas de metal gigantescas se abrindo na areia do deserto, como se a própria terra se movesse. Como se a base fosse viva. Mas por que tanto segredo? Porque talvez a Área 51 não esteja tentando proteger o mundo, mas esconder o mundo de algo. E se o maior medo não for uma invasão, mas sim, o que aconteceria se todos soubessem? Em 2025, a Área 51 não é apenas uma base. É um limite, uma linha entre o que pode ser mostrado e o que nunca deverá ser compreendido. E talvez o mais assustador de tudo. As luzes continuam acesas lá, de dia, de noite, sem parar. Como se o trabalho nunca tivesse terminado. Como se algo ainda estivesse sendo preparado. E talvez a pergunta final não seja o que tem lá dentro, mas sim, por que eles têm tanto medo de que você descubra? Durante anos, o mundo acreditou que tudo sobre a Área 51 era teoria da conspiração. Até que em silêncio, coisas começaram a escapar. Não em manchetes, não em jornais, mas em fóruns escondidos, em arquivos anônimos, em servidores que sumiram horas depois. Em 2025, vários arquivos circularam por poucas horas na internet profunda. Tinham nomes estranhos, como Project Jet Vault, Neural Black Site e Human Host Trials. A maioria foi apagada, mas algumas cópias sobreviveram. E o que elas mostravam não parecia ficção. Os documentos descreviam setores inteiros abaixo da Área 51 que não aparecem em mapas oficiais. Níveis subterrâneos chamados de Setor D7, Ala Kappa e Laboratório Obsidiana. Havia plantas de salas sem janelas, células blindadas de metal e espaços chamados de salas de testemunho. Segundo os arquivos, essas salas eram utilizadas para interrogar não pessoas, mas inteligências não humanas. Em um dos relatórios mais perturbadores, um técnico anônimo descreveu uma presença que não possuía forma física constante, algo que não era visto diretamente, mas percebido. Ele escreveu: "Não conseguimos enxergá-lo, mas sabíamos, quando ele estava lá, a temperatura caía. Os equipamentos falhavam, e nossos pensamentos não pareciam mais totalmente nossos." Outro trecho dizia que vários cientistas se recusaram a continuar o trabalho. Alguns pediram afastamento por colapso psicológico. Alguns desapareceram dos registros públicos. E outros simplesmente não existem oficialmente. Mas o documento mais assustador foi chamado de Protocolo Janus. Esse protocolo não tratava de contenção. Tratava de comunicação. Ele descrevia um plano de testar interação direta entre a mente humana e algo que não se comunicava por sons, nem imagens, mas por conceitos, ideias puras inseridas na consciência. E os testes não eram feitos com voluntários civis. Eram feitos com pessoas que, oficialmente, não faziam falta. Pessoas sem registros atualizados, invisíveis para o sistema. O documento não diz quem, mas diz quantos. Mais de 1.200 testes. E então, tudo fica mais estranho. Havia registros falando de algo chamado espaço de simulação terra primária. Uma hipótese aterradora. Dentro da Área 51, estaria sendo desenvolvido um modelo funcional da realidade humana. Um ambiente virtual tão real que o cérebro não consegue distinguir do mundo real. Um mundo dentro do mundo. Uma terra dentro da terra. E o objetivo? Testar até onde a humanidade poderia suportar. Guerras simuladas. Colapsos econômicos simulados. Apagões globais simulados. Tudo isso sem que o mundo real fosse afetado. Mas e se não for mais simulação? E se você estiver dentro dela? Os arquivos sugerem algo ainda mais perturbador. O maior teste estava ativo em 2025. E ele não estava restrito à Área 51. Ele estava online, chamado de Projeto Vigília. Esse projeto teria como objetivo observar como seres humanos reagem a estímulos de informação, medo, caos, esperança e desespero, através da internet, redes sociais, vídeos, notícias, teorias, crises. Nada disso seria aleatório.
tudo seria medido. Você não é o experimento. Você é a reação ao experimento. Mas o último arquivo foi o que assustou até os mais céticos. Chamava-se Fase Final. Silêncio branco. E dizia apenas isso. Quando a população começar a suspeitar demais, não vamos mais apagar. Vamos normalizar. Transformar o estranho em entretenimento. O impossível em ficção. E a verdade em algo que ninguém mais consegue reconhecer. E talvez isso já esteja acontecendo. Porque em 2025, ninguém mais se assusta facilmente. Ninguém mais estranha o absurdo. Ninguém mais questiona o impossível. E talvez esse tenha sido o plano o tempo todo. Obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Até a próxima.